vocês devem estar pensando, já tem uma idosa aqui pedindo dinheiro. Exatamente isso. Exatamente assim. Mas só me deixaram 5 minutos, então eu vou pedir rapidinho, até porque já aconteceu todo o fluxo, né? O Vilmar com a lei, o Ministério Público com controle, a Vejuse com depoimento, né, das instituições. E eu vim aqui, eu sou do Lar Torres de Melo, não sou residente, eu sou a gerente, viu? Não vamos confundir ainda. Então, em primeiro lugar, agradecer a Tânia e a Jusileide, que tão gentilmente nos convidaram para isto. E eu vou aqui apenas demonstrar o que a gente faz com os recursos que o Vilmar e o Alexandre falaram, que vão para os fundos, que a Patrícia também retratou, né? Então, assim, o Lar Torres de Melo é uma instituição de longa permanência para idosos, que nós temos um carro-chefe de projeto, que é o Longevidade com Dignidade, que tem esses 3 objetivos aí. Acolher a pessoa, onde é aqui esse? Acolher, prestar assistência integral e promover o bem-estar físico, cognitivo, emocional e social. Então, eu só queria que vocês viajassem assim no tempo e pensassem assim, um idoso na nossa casa. Todos nós tivemos ou avô, pai, ou tio, ou amigos idosos. Agora, vocês imaginem uma residência com 200 pessoas idosas. 200 pessoas idosas. 1, 2, 3, 199, 200. Onde elas, dessas 200 pessoas, 75% são hipertensas, 25% são diabéticas, 98% são polifarmácia. O que significa ser polifarmácia? Que tomam até 5 medicamentos, 5 drogas por dia. Aí você multiplica o custo disto. Só para vocês terem uma ideia, são 80 litros de leite por dia e 600 fraldas por dia. Só para espanto de vocês. Então, como é que a gente consegue sobreviver com acolher e prestar assistência integral a esse povo? Mediante estas destinações de imposto de renda. Então, aproximadamente 70% das nossas receitas são advindas desta destinação. Então, a gente foi uma das primeiras instituições que começamos a captar pelo Fundo Municipal de Fortaleza. Temos também projeto aprovado no Fundo do Idoso, mas o nosso carro-chefe, que é este projeto, ele é do Fundo Municipal. E mesmo com todas as observações feitas pelo Alexandre do Fundo Municipal, ele tem evoluído ao longo do tempo e nós temos recebido recursos ano a ano, desde 2016 que a gente recebe recursos, presta contas e o nosso carro funciona mediante este recurso, porque 70% é um valor considerável do volume de receita, certo? Nós temos 117 anos, né? São 117 anos, nós fomos criados, né? A instituição foi criada como asilo de mendicidade em 1905 e nós temos 117 anos. Dia 11 de agosto, agora a gente vai fazer 118 anos. Não sei, aqui só uma visão do que nós temos um planejamento estratégico, né, que a gente não consegue cumprir, a gente vai mudando todo dia, até porque planejamento estratégico agora é um tempo mais curto, até por conta de orçamento, por conta de recursos, mas nós temos uma missão bem definida aqui, que é acolher e assistir integralmente a pessoa idosa, né, assegurar direitos, condições de vida e finitude humanizada. Nós temos muitos idosos em cuidados paliativos, que a gente evita de mandar para a rede pública, porque é um sofrimento, uma demora, volta com úlcera, aquelas escaras. Então a gente tem uma unidade lá com 8 leitos, que a gente trabalha as pessoas, ou cuida das pessoas que estão em cuidados paliativos. Aproximadamente 50%, 48%, tem algum vínculo familiar. Os outros 50% são vínculos familiares rompidos ou fragilizados. Que uma das nossas ações é tentar resgatar estes vínculos.
que a gente consegue um percentual de 1, 2%. Quando o vínculo está rompido ou muito esgarçado, a gente não consegue resgatar. Aí alguns nossos valores, né? Nós somos baseados na ética, trabalhamos com excelência, com respeito, com responsabilidade social, solidariedade e transparência. Todas as nossas contas estão no nosso site, lá torresdemelo.org.br. Vocês têm toda essa história que eu estou falando, todas as demonstrações dos últimos 5 anos, as auditorias externas, todas no nosso site. A gente não tem nenhum problema de prestação de contas, de alguma coisa que não esteja dentro da legalidade. E aí, pronto, o que a gente faz? A gente recebe a demanda espontânea, por iniciativa própria. Nós temos alguns idosos, lúcidos e orientados que nos procuram. Temos aqueles encaminhados pelo Ministério Público, que estão em condição de rua, que estão em situação de violência, e a gente acolhe e a gente vai tratar desde o início de fazer uma primeira avaliação médica, uma avaliação social e inserir este idoso, esta pessoa idosa, em todo o processo. E depois eles ficam assim, sorrindo. Eu nunca sei, não estou. Então eles ficam assim, passeando, se maquiando, sorrindo, brincando. Temos a hidroginástica, temos terapia ocupacional, temos 6 refeições balanceadas com 2 nutricionistas para poder fazer este cardápio, porque nós temos diabético, hipertenso, temos gente com câncer, temos gente que precisa de um suplemento alimentar, daquelas dietas poderosas, que são extremamente caras, né? No treino, trifósforo, não sei o que, Cubitan. Temos pessoas com câncer, umas 5 pessoas estão lá já com tumores, já numa fase bem avançada, que precisam de medicação especial. Inclusive precisa de medicação, de suplemento alimentar para não criar escara, para evitar, para proteger a pele, para não ferir. Porque quando fica muito tempo na cama, o contato vai rasgando, né, a pele. E aí precisa de alimento especial e de medicamento especial para poder evitar essas escaras, né? E aí está aí a nossa campanha do Dia da Mulher com as nossas idosas, né? A gente denominou este ano de Florescer Mulher. E são aqui as minhas lindinhas que eu digo, né? Essa aqui que está sorrindo, ela é uma das que estão acometidas com câncer, né? Está com câncer de pulmão, mas mesmo assim ela está com toda a alegria de viver, está aqui sorrindo, se maquiou, se penteou, fez as unhas no Dia das Mulheres. A gente levou um pessoal de salão de beleza para penteá-las, fazer a maquiagem, fazer unha. E ela participou de tudo isso assim na maior felicidade do mundo. Tá aí o sorriso dela. E quando a gente vê isso, eu quero que vocês façam a ponte dessa foto com o que o Vilmar disse, com o que o Alexandre disse, com o que a Vejus corroborou, com o que a Patrícia falou. Cadê a Patrícia? Foi embora. Por quê? Porque é todo um processo. Então, se tem uma legislação que favorece, se tem um conselho que vê, se tem um fundo criado, se o fundo é transparente, se tem uma instituição séria que faz o trabalho com criança, com idoso, com adolescente, com os outros ramos, então tem tudo para dar certo. Se tem os contadores que podem divulgar isso e fazer isso com seus clientes. Então muita gente não conhecia. Eu mesma, até 6 anos atrás, eu sabia que existiam os fundos, mas era assim, para dar um dinheirinho, ficava o povo me aperreando, eu fazia R$100, não sabia nem que era em cima do imposto devido. Eu dava só para ficar livre da pessoa que estava me aperreando. Quando você entra neste mundo, é que você vê a necessidade que precisa e que não dói no nosso bolso, né? O dinheiro que a gente já deve, né? E aqui, só para dizer, são 200 pessoas, nós temos a maioria é mulher, são 107 mulheres, 93 homens. A maioria é solteiro, né? O que indica que quando a gente casa, né? Aqui tem um casar com separação de bens que assim, deve ser a melhor forma, né? Porque tem bem pouquinha gente
numa instituição quando é casado com separação de bens. Então a maioria é solteira, exatamente aquelas pessoas que não casaram, que os pais morreram, os irmãos não tiveram filhos, sobrinhos, ou que estes não quiseram ficar, então a maioria se diz solteira, né? Porque tem um solteiro. Aí pronto, pode dizer que o fundo, né? O fundo tem sido nosso parceiro, apesar das observações do Alexandre, o fundo tem melhorado. Nós tivemos visita este ano, viu, Rejus? Tivemos visita da secretaria, 2 pessoas, um assistente social e um contador foram lá. E o conselho foi, a Thaís e mais 2 pessoas, que eu não lembro o nome agora, foram fazer a visita e o respectivo relatório de toda a situação da execução do projeto, certo? O que mais temos aqui? Sim, nós temos uma equipe multidisciplinar, né? Gerentes, eu sou uma das gerentes, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, economistas domésticos, analistas contábeis e financeiros, recursos humanos, técnicos de enfermagem, cuidadores de idosos e assistentes administrativos. Então, nós temos, destes 200, como muitos têm essas patologias e alguns são acamados, ou por deficiência física, ou por questão de Alzheimer, de demências, então a gente precisa de cuidador 24 horas, de enfermeira 24 horas. Então nós temos 4 enfermeiras de 12 por 36, não fica são 7 dias na semana, 24 horas enfermeiras, né? 3 assistentes sociais, porque a demanda é muito grande, contato com a família, admissão, avaliação social, atendimento ao Ministério Público. Então a gente tem toda esta equipe. E finalmente temos aqui o fluxo de atendimento, como eu disse, né? A gente recebe a demanda por acolhimento, a gente faz a avaliação social e médica da pessoa idosa, a gente faz a institucionalização, que consiste na acomodação, na definição da nutrição, na definição dos medicamentos, na definição da fisioterapia, na definição de uma série de processos que o idoso precisa. Então, quando ele chega, quando é feita a avaliação, que é marcado o dia da institucionalização, a gente tem que fazer todo o kit, né? Saber qual é o quarto, saber qual é a alimentação, os medicamentos. Nós temos um dispensário de medicamentos lá no lar, porque cada pessoa, são 98%, 204 pessoas tomam mais do que 5 drogas por dia. Temos que tomam 12. Então você imagina a quantidade de medicamentos que a gente tem que fornecer e que está na boca, a gente não deixa com eles, né? Tem que um técnico ir lá com a água no horário certo fazer isso. E depois que faz essa institucionalização, tem um monitoramento dessa adaptação durante 30 dias. Durante 30 dias a gente fica mais junto, as assistentes sociais avaliam, porque às vezes não é o perfil da pessoa ficar ali. Às vezes ela não se adapta, fica definhando, ou fica mais depressiva, ou fica mais triste, ou às vezes ela quer voltar para a casa dela. Tem que encontrar uma solução. E muitas vezes é o contrário, ela chega muito debilitada e com 30 dias está ótimo. Então a gente continua, né? Para os que continuam, a gente vai o atendimento integral e contínuo das necessidades, né? Avaliação médica todo dia, avaliação nutricional, avaliação de fisioterapia. Nós temos uma clínica lá com 2 fisioterapeutas que ficam de 7 às 17, exatamente para não ter deslocamento do idoso para locais e se submeter a uma sessão de fisioterapia. Lá eles fazem todas as atividades de fisioterapia. 2022 a gente teve em torno de 15 mil atendimentos de fisioterapia. Tanto de questão de tênis, daquelas que faz não sei o quê, com uma escada, como diversas, aerossol, forno. Então tudo é feito lá na própria instituição. E é isso, os desafios, né? Garantir a assistência, né, integral à pessoa idosa, né, ter sustentabilidade, né, adquirir potencializar a utilização dos benefícios fiscais para o terceiro setor. Isso é um desafio que a gente fica o tempo todo falando com prefeitura, com contador, em qualquer fórum que a gente vá, a gente fala deste benefício, né, sempre o Vilmar tem ido com a gente, né.
Internamente é fazer com que tudo aconteça da forma mais efetiva possível e com o menor custo, né, para a gente poder otimizar os recursos com mais qualidade. E sempre pensando na governança, né? Porque a governança é a gente mostrar para a sociedade o trabalho que é feito e como é que ele é feito. Então, nossas prestações de contas estão lá na SDHDS, sempre foram, como a Végia se acompanhou lá no Conselho. Mesmo a SDHDS não dando um parecer, ela valida lá, dá um parecer técnico para poder liberar a parcela seguinte. Então, elas não estão disponibilizadas no site publicamente, mas elas estão dado ok que foram devidamente encaminhadas e estão devidamente de acordo com o que manda a regra da transparência lá, né? O que mais tem? Pronto, e é isso, pessoal. Quantas pessoas são aí para Nós temos 4 gerentes, né, que é o comitê gestor, não existe mais aquela figura. Não, e são 130 funcionários, contando com todo mundo. 130. 130 funcionários para 200 idosos. É muita gente, porque aí entra a questão dos cuidadores e São 3 categorias que levam muita gente. É o cuidador, o técnico de enfermagem, cuidador, técnico de enfermagem e o pessoal da limpeza. Porque a gente tem a questão da vigilância sanitária e para cuidar, limpar cama e apartamento de 200 idosos é muita gente. E a área do lar é muito grande. Então a gente são 130 funcionários e 200 pessoas atendidas. Que nós estamos agora aumentando para 220. Todo o CLT. Todo o CLT. 220. A gente consegue colocar 220 com esse mesmo grupo de pessoas. Com esse mesmo grupo. A gente sempre coloca 200 é porque a gente trabalha com maior qualidade. 220 já fica assim, sem ter onde remanejar. Um idoso briga com outro no quarto, a gente fica sem ter um quarto para colocar. Mas nós estamos sendo forçados agora a pegar mais 200 pessoas, ou 20 pessoas, porque a demanda está muito grande e a gente fica assim, inquieto, sabe assim, o coração apertado e a situação e a pessoa chega e chora e telefona e manda alguém falar, e manda um amigo falar, e manda não sei quem falar. E a gente, não, vamos botar mais 10%? Vamos. Então a gente está marcando já 4, né? Vamos ser avaliados ontem, ou terça e sexta, não, terça da próxima semana e sexta, para a gente colocar, a gente vai tentar colocar mais 20. Viu, pessoal? Então, assim, muito obrigada. Eu acho que vocês entenderam realmente o recado que é que a gente precisa, né? É uma coisa que é que nem uma coisa segura, fácil de fazer, não tem problema, só depende da vontade da gente. É num clique, né? Não, 4 cliques, né? Como o Vilmar disse, são 4 cliques. Você bota doações diretamente na declaração, novo, escolhe o CNPJ, o fundo vê se o valor está ok, bota ok, pronto. E paga o DAF, né? E paga o DAF. Tem que pagar o DAF. Tem que pagar o DAF. Então, gente, muito obrigada. A gente está à disposição. Temos aqui, não tem um telefone aqui, tem. Eu estou nesse telefone, estou aqui no nosso site, estamos lá na Júlio Pinto 1832. Se tiverem dúvidas sobre este assunto ou quaisquer outros, podem nos ligar que a gente orienta, tá certo? E vocês sabem que vocês podem fazer a destinação para uma instituição, né? Vocês podem fazer a destinação e dizer, cliente, você quer destinar para quem? Para idoso ou para criança, né? Ele diz, não, eu vou para o idoso. Então, algumas instituições têm projetos aprovados. Então, você pode ser lá, Torre de Melo, São Vicente, quem tiver projeto aprovado. E aí eu estou dando aqui a informação que nós, lá, Torres de Melo, temos projetos aprovados, tanto no fundo municipal como no fundo estadual. Então, qualquer um deles é só botar fundo estadual e depois nos avisar, porque a gente precisa saber para poder pegar esse recurso lá, tá certo? Ok? Muitíssimo obrigada.